Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Como convocação ao culto, convido os amados irmãos à leitura do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quero convidar a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé, louvemos a Deus com o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições e penalidades mil, pra quem por deuses trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança. Da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas. Minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho o Senhor sempre a minha presença. E à direita abalado não sou.
oração de invocação. Busquemos a presença de Deus. Irmãos, se esvazie de tudo, concentre-se apenas em prestar um culto a Deus, porque é isso que vale a pena, né? As nossas preocupações atuais, elas todas serão vencidas, vão passar, né? E o que nos importa nesse momento é cultuar a Deus em espírito e em verdade. Não desperdice este momento deixando sua mente imersa em problemas ou preocupações, tá bom? Vamos buscar a Deus com toda a sinceridade do nosso coração, né? E Ele nos instruirá, Ele nos hidratará, cuidará de nós. Vamos buscar a Deus e procurar adorá-lo em espírito e em verdade. Oremos. Pai Santo e Eterno, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor de toda graça, de toda misericórdia, Pai das luzes, Deus eterno, sublime, Deus vivo, Senhor dos exércitos, Deus Criador dos céus e da terra. Deus que enviou o próprio Filho por amor a nós, para nos resgatar, ó Deus, de uma condenação terrível e eterna. A Ti, Deus, nós rendemos toda a graça, todo louvor, ó Deus, toda adoração, todo culto, toda homenagem, Senhor. Tudo é para o Senhor, ó Deus, pela Sua bondade, Deus, pelo Seu poder, pelas Suas misericórdias, Deus, pelos Seus atributos perfeitos e santos, Deus, a Tua santidade. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós, ó Deus, o Senhor é longânimo, o Senhor nos ensina o caminho. Muito obrigado, Deus, porque é o Senhor que conduz a história. E seja o que for, ó Deus, todas as coisas cooperarão para o nosso bem, porque todas as coisas, Senhor, afirma a Tua santa palavra, que cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E essa igreja ama o Senhor, ó Deus, e apesar de todas as dificuldades, nós nos ajuntamos e nos reunimos para cultuá-lo, para adorá-lo, Deus. Porque o Senhor é o objeto da nossa adoração, o Senhor é o alvo da nossa adoração, da nossa gratidão, do nosso louvor, das homenagens que prestamos. Somente o Senhor, ó Deus, merece ser cultuado e adorado. Pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. Rogamos a Ti, Deus, que envie Teu Santo Espírito a nos ensinar, Deus, como nos conduzir neste culto, para nos iluminar, ó Deus, a Tua palavra revelada, para que possamos entender as Tuas profecias reveladas, Deus, e que possamos, Senhor, sermos edificados enquanto igreja Tua. Receba nossa adoração e louvor. Fale conosco, Deus, através da Tua santa palavra, e receba toda a nossa adoração. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Irmãos, vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los para a leitura da Santa Lei de Deus, no livro do Êxodo. Capítulo 20. Faremos a leitura. Êxodo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Quero meditar apenas com os irmãos de forma bem breve a respeito do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse 5º mandamento, talvez depois do 3º mandamento, talvez seja o que tenha uma amplitude muito grande, né? Não que seja mais importante do que os outros, ou menos importante, ou mais profundo. Ele é mais extenso. Por quê? Porque aqui é a questão de honrar toda a autoridade que é instituída sobre nós. Então, o 5º mandamento, ele começa com o nível de autoridade mais perto de nós, mais baixo. Mais baixo que eu digo, não que não deve ser, não, o mais próximo de nós, né? Que é honrar pai e mãe, tá? Aqui, esse mandamento, ele vai nos ensinar contextualmente na Bíblia, porque a Bíblia ela é contextual, que essa honra, ela vai indo sobre toda a autoridade que é instituída sobre nós. Começa por pai e mãe, que é a autoridade imediatamente acima de nós, né? A primeira autoridade que nós vemos, que nós temos contato, é pai e mãe, né? Então, ela vai desde pai e mãe até o próprio Deus. Até o próprio Deus. Então, por exemplo, se nós desonrarmos a Deus, nós não só quebramos o 3º mandamento, o 4º mandamento, nós quebramos o 5º mandamento também. Se nós nos curvarmos sobre outros deuses ou outras formas de direção para a vida, de oráculos, que não sejam as Escrituras, nós quebramos inclusive o 7º mandamento: não adulterarás. Porque Deus considera a idolatria adultério também, né? O 10º mandamento, não cobiçarás, Deus considera a cobiça, né, a avareza, como idolatria. Então, veja que como ele vai ser extenso. Então, aqui nos apresenta, como em Gálatas, né, que o apóstolo Paulo repete este mandamento, né, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. É o primeiro contato de autoridade que nós temos. Então, como que a proposta para a vida do cristão? Honrar as pessoas, honrar pai e mãe, independente deles estarem certos ou não, já falamos sobre isso em outras oportunidades. Honrar os avós, aqueles que ainda têm os bisavós vivos, né? Honrá-los também. Honrar as autoridades que estão instituídas sobre nós, igreja, o conselho da igreja, os oficiais da igreja, eles devem ser honrados. As pessoas mais velhas, certo? Nós devemos ter respeito para as pessoas mais velhas. Hoje em dia, essa geração, a própria igreja, no geral no Brasil, que abandonou os 10 mandamentos, você vê que, se você pegar jovens dessas igrejas, eles não têm essa preocupação em honrar as pessoas, nem mesmo os pais, né? E hoje em dia tratam pessoas mais velhas como se a pessoa ser uma pessoa de idade mais avançada, como se isso fosse algum demérito. É quase que uma ofensa, né? A forma que tratam, né? Chamando pessoas de velhos e tal. Então, irmãos, isso não é nenhum demérito, ao contrário, graças a Deus pela longevidade de tal pessoa, né? Mas nós devemos ouvir essas pessoas, nós devemos respeitar, não precisamos concordar, né?
Muitas vezes é um ímpio que envelheceu, né? Nós não devemos concordar com as coisas que ele fala, que ele ensina, mas nós devemos ter respeito por ele, respeitá-lo, ouvi-lo, né? Não ofendê-lo, né? Respeitar as leis de trânsito. Devemos respeitar as leis de trânsito. Quem criou as leis de trânsito foram autoridades instituídas por Deus. E aquilo é para a segurança das pessoas. Nós não devemos fazer no trânsito o que nós achamos certo. O que nós queremos encurtar no caminho, o que achamos que deve ser assim, achamos que está errado. Se estiver errado, nós vamos ter que cumprir a lei do mesmo jeito, né? Então nós devemos cumprir as leis de trânsito e tudo mais. E tudo isso, irmãos, Deus estabeleceu essa questão de sermos submissos e honrar todas essas autoridades para que o convívio interpessoal seja melhor e mais satisfatório. Tá? Se todos cumprirem a mesma lei, as coisas serão bem mais fáceis de lidar uns para com os outros. Eu quero ler com os irmãos apenas rapidamente aqui a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13. E vai falar a respeito de autoridades instituídas. Todo homem, 13, a partir do verso 1. Isso aqui é um desdobramento do 5º mandamento que o apóstolo Paulo ensina aqui, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, tá? São, de fato, todos aqueles que investidos de autoridade, que foram investidos de autoridade, sejam os pais, sejam os avós, sejam as pessoas mais velhas, sejam os oficiais da igreja, ou seja, até mesmo as autoridades governamentais da nação, do país, né, do mundo, né, sejam até mesmo essas autoridades. Ou seja, toda autoridade deve ser respeitada. Então, quando o apóstolo Paulo ele menciona aqui Romanos capítulo 13, dos versos 1 a 7, ele está se referindo ao 5º mandamento. Honra pai e mãe. A partir do pai e mãe, nós vamos honrar todas as autoridades, até mesmo Deus, que é a autoridade superior em toda a criatura, em toda a criação, em todo o universo. Tá? Então aqui diz, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que foram por eles instituídas. Ou seja, não adianta nós nos rebelarmos contra as autoridades, porque as autoridades, como as pessoas, como o clima, como o tempo, como as leis da física, como as leis quânticas, como as leis da neurociência, tudo isso é governado por Deus. Todas essas coisas são governadas por Deus. Então Deus institui as autoridades para abençoar uma nação ou até mesmo para juízo de uma nação. Deus institui as autoridades. E não compete a nós questionarmos Deus, o porquê Deus fez isso ou porquê Deus fez aquilo. O que nos compete é entender a soberania de Deus. E que tudo isso é graça, principalmente para o teu povo. Quanto mais fiel você for a Deus, mais graça sobre a tua vida, independente de circunstâncias externas. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Se teu pai e tua mãe não forem pessoas boas, não compete a você isso. O que compete a você é honrá-los. Não compete a você. Se eles foram ou são, né? Alguns ainda têm pais vivos, outros já não têm mais. Mas não compete a nós julgarmos ou decidirmos isso. O que compete a nós é obedecermos e honrá-los. Os avós, os bisavós, as autoridades oficiais da igreja, as leis de trânsito, como já falamos, né? E aqui vai dizer de toda autoridade. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há, veja irmãos, não tem, não existe. Mas e os grandes ditadores e os genocidas? Não existe autoridade, as escrituras dizem, que não foram instituídas por Deus. Então Deus é o dono da vida, Deus é o dono das nações, Deus é o dono do mundo. Salmo 24 diz que todas as coisas pertencem a Ele. Então Deus usa as autoridades para abençoar ou para corrigir. O livro de Provérbios diz que quando sobe os honestos, o povo se alegra. Quando sobe os injustos, o povo suspira. Então, Deus ele tem os seus métodos de conduzir a história do mundo, né? Lembrando que vai surgir um anticristo.
E esse anticristo vai ter apoio dessas autoridades. Então o próprio Deus institui as autoridades e muitas vezes as entrega ao erro. Mas é Deus que está ao controle, né, de toda a situação. É aí que repousa a nossa confiança inabalável, na soberania total de Deus. O mundo não está, Deus não deixou o mundo à deriva, na mão de homens que cuidem. Os homens são autônomos para cuidar. Não, Deus está no controle. Deus em nenhum momento perdeu o controle das coisas, tá? Verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, se há uma autoridade, por exemplo, na igreja, ou na cidade, na nação, que nós discordemos, né? Nós temos direito, quando chegar o momento, de votar e eleger aqueles que nós julgamos que seja melhor. Devemos orar e procurar em Deus e assim, mas não se rebelar contra aqueles que já foram instituídos, tá? Verso 3: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, por castigar o que pratica o mal. Veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para os romanos, cristãos romanos. O Império Romano, que era um império pagão, que dominava o mundo com braço de ferro, que cometia crueldades e injustiças, é que governava o mundo nessa época. Esse próprio o Império Romano, Nero, martirizou o apóstolo Paulo. E mesmo assim, né, mesmo eles tinham Nero como uma espécie de anticristo. Eles viam Nero como uma espécie de anticristo, né? E mesmo assim, o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui, por volta do ano 58, dizendo que mesmo tendo essa autoridade instituída sobre o mundo, o Império Romano estava instituída sobre o mundo inteiro conhecido na época. A maior globalização que houve, fora essa atual, que é tecnológica, né? Antes do desenvolvimento da tecnologia, globalização que houve foi o Império Romano. Nessa época, pouco antes de Cristo e depois, né? E ele disse que é para respeitarmos a autoridade, porque Deus estava no controle de tudo aquilo lá, de todas aquelas coisas, tá? Então, quando as autoridades agem injustamente, elas vão pagar aquilo para Deus, tá? É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, veja que no século XVI, durante a Reforma, os reformados foram acusados de serem como os anabatistas, que os anabatistas, eles se revoltaram e não queriam cumprir as leis civis das nações. Os reformados cumpriam as leis civis e incluíram Romanos 13 nas confissões, como Guido de Bresse, por exemplo, na confissão belga que nós subscrevemos. O apóstolo Paulo diz então que, verso 5, né? Não estejais sujeitos à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Nós devemos cumprir a lei, né? Nós devemos cumprir a lei. Se as autoridades forem injustas, é um tratamento que Deus terá com elas, né? A quem muito deu, muito lhe será cobrado. Por esse motivo também, pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo constantemente esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, o quinto mandamento, irmãos, que nós estamos abordando desta manhã, ele é um dos que tem uma extensão maior, porque ele começa no primeiro nível de autoridade, pai e mãe, né? Se nós não tivermos senso de reconhecer as autoridades que foram instituídas sobre nós, concordando nós com eles ou não, se nós não tivermos a consciência de reconhecer uma autoridade, se nós formos seletivos nisso, eu só vou obedecer uma autoridade, né? Nós não vamos conseguir obedecer a Deus. E aí haverá aquele conflito que nós vemos hoje em dia nas pessoas, né? Frases tão blasfemas que eu tenho temor de dizer. Eu vou dizer aqui de forma didática, né? Para até alertar, advertência aos irmãos, com muito amor, mas eu tenho temor de dizer. Já escutei pessoas falando que vai colocar Deus na parede, que vai exigir de Deus determinada coisa, que vai determinar que Deus faça determinada coisa.
Isso quebra o quinto mandamento, irmãos. Essas pessoas não conseguem honrar a Deus sendo submissas a Deus. Cristo, ele disse, seja feita a sua vontade no momento de maior angústia, né? Que talvez todos os seres humanos já tenham passado na vida, a angústia que Cristo estava, porque ele sabia o que viria pela frente, né? Em poucos dias daquela oração, ele sabia o que ele iria passar. Então, mesmo assim, ele foi submisso a Deus, né? No corpo humano. Então, irmãos, que nós possamos, assim, com muita reverência, com uma questão de consciência, né? Termos respeito. Pais, avós, as pessoas mais velhas, as autoridades instituídas, os oficiais da igreja, as leis de trânsito, os policiais, termos respeito por eles, tá? Ouvir os mais velhos, como eu falei, né? Ter respeito. Às vezes o mais velho é um ímpio que envelheceu. Nós não precisamos concordar nem obedecê-lo, dependendo um conselho que ele nos dê, né? Mas nós devemos ter respeito por ele, respeitá-lo, né? Ouvi-lo, agradecer, né? Determinado conselho. Se for um conselho antibíblico, nós não precisamos, obviamente, seguir, né? Mas devemos ter respeito por essas pessoas. E possamos cumprir também o quinto mandamento, né? Com determinação, e que o Senhor Deus abençoe essa porção da sua palavra. Nós vamos a um momento de oração, de confissão. Aquele que sentir o desejo de estar confessando a Deus algum pecado que ainda não foi confessado, esse momento será oportuno. Se o Espírito Santo te lembrou que alguma vez você desrespeitou alguma autoridade instituída sobre você, pai, mãe e até Deus, né? Pai e mãe no primeiro nível e Deus no nível superior a todas as autoridades que foram, professores, todas as autoridades que foram instituídas sobre nós ao longo da vida, né? E que todos nós temos autoridades instituídas sobre nós, né? Então, se nós desrespeitamos alguns desses, se o Espírito Santo te lembrou agora, peça perdão também a Deus e procure ter uma vida de respeito às pessoas, né? Não imitando o mal que elas fazem, porque não é o fato de ser uma pessoa mais velha, que é uma pessoa, né, que faz o bem, muitas vezes não faz, mas que nós possamos ter respeito, né, pelas pessoas e pelas autoridades. Se sentirmos que o Espírito Santo nos mostrou, a oportunidade também de pedirmos perdão por isso. Eu farei uma voz, uma oração audível. Oremos uma oração de confissão. Eterno e Santo Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos ao Senhor, ó Deus, e com todo respeito e reverência, Deus, nós somos submissos à Tua Santa Palavra. Muitas vezes, Deus, nós não entendemos profundamente o porquê o Senhor determinou essas palavras, mas nós cremos que elas são fiéis e verdadeiras, e que elas, Deus, proporcionam um melhor relacionamento interpessoal. Mesmo, Deus, quando não concordamos com as autoridades sobre nós instituídas, nós queremos, Deus, honrar essas pessoas, ter respeito a Deus e assim cumprir o quinto mandamento. Nós não queremos quebrar, Senhor Deus, o quinto mandamento. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor nos auxilie nesta busca, Deus, por fidelidade e submissão a Tua Santa Palavra, porque obedecendo os mandamentos, nós estaremos honrando ao Senhor. E o Senhor é a autoridade máxima instituída. Lhe pedimos, Deus, apelando pelas Tuas muitas misericórdias, que o Senhor perdoe nossas falhas e pecados, Deus, porque constantemente pecamos, Deus, em palavras, em ações, em pensamentos, em negligências. Muitas vezes, Deus, nós erramos até involuntariamente. E lhe pedimos sinceras desculpas, Deus, porque às vezes somos impulsivos e muitas vezes agindo mal com pessoas até que amamos, e pedimos perdão, Deus. Pedimos perdão também se ofendemos desconhecidos, Deus, no trânsito, nas filas de banco ou em qualquer outra situação. Pedimos que o Senhor nos perdoe. Pedimos, Deus, que o Senhor nos conduza, Deus, para seguirmos, Deus, em amor, os Teus mandamentos, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e os que guardam os Teus mandamentos são os que Te amam. Muito obrigado pela Tua graça e perdão. Confiamos no Teu perdão e confiamos no Teu amor. Obrigado pela Tua santa palavra, no nome santo de Jesus, é que oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti.
Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o hino 488. E durante esse hino, aquele que sentiu o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Hino 488. Bendita a hora de oração que acalma o aflito coração, que leva ao trono de Jesus os corpos para auxílio. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tem em Deus Senhor, vencendo a dívida e a tentação, bendigo a hora de oração, vencendo a dívida e a tentação, bendigo a hora de oração, bendita a hora de oração, quando em fervente petição recorre a voz do meu clamor ao terno Deus e Salvador. Jesus me ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração, bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão, desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar, e enfim ao resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, me lembrarei com gratidão das horas suaves de oração. Me lembrarei com gratidão das horas suaves de oração. Amém. É um grande refúgio, realmente, orarmos a Deus e encontramos paz e serenidade. Quero convidar os amados irmãos para a leitura do Dia do Senhor 49. Estamos estudando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Antes propriamente do Dia do Senhor 49, eu quero convidar os irmãos para relermos a pergunta 119, que é
a resposta da pergunta 119 é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E quero dizer aos irmãos que eu vou apenas ler o Dia do Senhor 49, porque hoje o sermão será catequético, então nós vamos comentar durante o sermão. Pergunta 119: qual é a oração do Senhor? Resposta: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora sim, quero convidar a Santa e Amada Igreja de Cristo para o Dia do Senhor 49, é apenas uma pergunta, pergunta 124. Qual é a terceira petição? Resposta: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que concedas a nós e a todos os homens que renunciemos à nossa própria vontade e, sem murmuração, obedeçamos a tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres de seu ofício e vocação, tão voluntária e fielmente como os anjos no céu. Até aqui, irmãos, como eu disse, o sermão será catequético, então nós estaremos abordando o Dia do Senhor 49 durante o sermão. Convido os amados para o hino, louvarmos a Deus com o hino 489. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado ou abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores,
Convido os amados irmãos para a leitura em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. O título aqui na minha Bíblia é A Prática da Oração por Todos os Homens, um só mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Até aqui, vamos a uma breve oração. Pai eterno, precioso e santo, continuamos, Deus, neste momento de culto, sempre te louvando, Deus, e procurando, Deus, obedecer a tua santa vontade. Para que isso, Deus, seja possível, nós precisamos conhecer a tua santa vontade, Deus, para que possamos pedir ao Senhor que seja feita a tua vontade. Nós queremos entender o que significa, Deus, que prevaleça a tua vontade sobre todas as coisas. E por isso, Deus, nós precisamos aprender das tuas coisas e precisamos entender essa tua palavra revelada, Deus, essa profecia revelada que há na tua palavra. Mas reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores e lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. Eu pessoalmente, Deus, peço que o Senhor me perdoe e rogo a ti que nesse momento eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Lhe peço que teu Santo Espírito venha nos iluminar para entendermos essa palavra. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus que se fez servo, o Senhor que se fez servo, o Deus que se esvaziou de si mesmo para se entregar à morte por sua igreja. Quero vos proclamar o maior amor do mundo. No dia do Senhor 49, nós vamos aprender sobre pedir a vontade de Deus. E para fazermos isso, antes de tudo, nós temos que entender uma grande diferença. O ano passado, eu apontei para os irmãos a diferença que existe entre vontade e desejo. E eu quero relembrar essa pequena parte para os irmãos, para que nós possamos estruturar o pensamento desse sermão. Note aqui no texto que nós lemos, de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, note o verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muitas pessoas não possuem a fé no Deus genuíno, na firmeza da fé, não estão com seus pés fundamentados na rocha, porque partem de princípios humanos que muitas vezes nascem de um pensamento equivocado. Algumas pessoas não reconhecem a soberania de Deus, porque ao lerem um versículo como este, por exemplo, essas pessoas mergulham na sua própria filosofia. A filosofia,
a filosofia é diferente da teologia, porque a teologia, ela ensina sobre Deus. E a filosofia, ela nasce no pensamento humano. São observações do pensamento humano. A teologia vai mostrar o que de fato Deus está apontando na sua revelação. O que é seguro. Mesmo que o raciocínio humano não consiga abranger completamente aqui. Deus, ele transcende o raciocínio humano. E é natural, porque se Deus fosse totalmente entendido e explicado no raciocínio humano, ele caberia no nosso raciocínio. Né? Deus, ele é muito maior do que isso, e muito mais profundo. Tá? E a filosofia, ela nasce do pensamento humano, onde nós vamos cogitar as coisas humanas. O pensamento, a forma de pensar, as observações dentro da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso intelecto, que é também corrompido pelo pecado. Então muitas pessoas pegam esse versículo e falam: o desejo de Deus é que todos se salvem. E pegam parte da teologia e falam: não, mas haverá pessoas que não se salvarão, que serão condenadas. Então, lógico que é o homem que decide isso, não é Deus. Porque se fosse Deus que decidisse, e o desejo dele é que todos fossem salvos, então Deus salvaria todas as pessoas. Esse é o raciocínio humano, que muitas vezes estruturado no equívoco, leva não só a pessoa, mas uma instituição inteira, uma igreja inteira a desviar da fé na soberania de Deus. E aí é como um barco à deriva. Quando a pessoa sai da firmeza do controle de Deus, esse barco fica à deriva. Então é necessário que nós entendamos com carinho e cuidado o que está escrito. Veja que no verso 4 não está escrito que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. No verso 4 está escrito que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Tá? Então, o que isso vai implicar para nós, né? Vamos ao dicionário da língua portuguesa. Desejo é um instinto natural, uma escolha, tá? Uma ação. Mas aqui neste caso ele é um instinto natural, tá? Desejo perdão, irmãos, eu li errado aqui. Desejo é um instinto natural. Vontade, isso pelo dicionário, né? Tá? Então vamos de novo. Desejo é um instinto natural. Vontade, escolha, decisão deliberada, ação vigorosa, determinante, capacidade de fazer escolhas racionais. Então, o que acontece? Tanto no nosso idioma português, como no idioma original grego, né? Porque no grego está telei, aqui em 1 Timóteo 2,4, né? Que quer dizer quer. Para nós foi traduzido como desejo, tá? E na oração do Senhor Jesus, seja feita a sua vontade, está telemá, que é vontade, tá? Para nós, no português, aqui foi traduzido deseja que todos sejam salvos. E na oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Então, desejo é uma coisa, vontade é outra. Então, a pessoa, ela pode, com a sua vontade, suplantar o seu desejo. Tá? Então, o desejo, ele é um instinto natural. E a vontade é uma decisão deliberada, racional, voluntária. Está dando para entender? Desejo é um instinto. Vontade é razão, é racional. Essa é a diferença de desejo e vontade. Eu lembro que eu mencionei, vou repetir, né? Imagina um homem que gosta daquela bolacha, aquele biscoito que tem gordura trans, e ele viu que aquilo faz mal. E ele está com o instinto de comer aquilo. Ele tem um instinto natural porque ele gosta daquilo. E está com o instinto de comer aquilo. Mas a vontade dele é permanecer saudável, preservar a sua saúde. Então ele olha aquilo, o instinto natural dele o leva a desejar aquele biscoito, aquela bolacha, mas a sua vontade racional fala assim: olha, não vou comer isso porque isso faz mal para mim, vou comer ali uma salada de legumes, né? Uma alface, alguma coisa assim, tá? Então, o instinto dele era comer a bolacha. Ele pode ceder ao instinto? Pode. Ele pode ceder ao instinto. Tá? A vontade dele é de se manter saudável. Então, a vontade racional suplantou o desejo de comer a bolacha. Deu para entender? Então, quando diz aqui que Deus
o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, é o instinto natural de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. O instinto natural de Deus não é corrompido como de um homem, que muitas vezes ele se leva pelo desejo e não pela vontade racional. Muitas vezes ele sabe que a vontade dele era fazer outra coisa, mas ele segue o instinto do desejo, porque ele já foi corrompido desde o pecado dos nossos pais no estado de inocência lá no Éden. Já nascemos assim. Né? Então vamos aprendendo a priorizar a vontade no lugar do desejo, com o tempo fundamentados nas Escrituras. Mas o homem natural, ele vai pender para o desejo, que é o instinto natural. O instinto natural de Deus é perfeito e santo. Ele não é corrompido por pecado. Não há pecado ali. Então o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Deus amou todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando nós vemos os momentos de juízo lá em Apocalipse, capítulo 15, verso 8, quando o Senhor Jesus ele começa a exercer a pior parte do juízo contra os ímpios. Contra os ímpios. Deus que é adorado o tempo todo por serafins, anjos, né? Querubins, santo, 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 não foi assim a visão de Isaías ali, né? Que ele viu o trono de Deus. Santo, 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 Senhor, aquele Deus que é adorado o tempo todo em glória. Ele fica recluso quando esse juízo é feito nos ímpios. Deus ele fica sozinho, Deus sofre em ver aquilo. Mas a vontade dele é que a justiça seja feita, que aqueles que sofreram injustiça sejam reparados, que o mal não fique impune, que não haja injustiça. Essa é a vontade de Deus. Mas o desejo deles é que ninguém precisasse passar por aquele juízo, por aquela dor, por aquela tristeza, por toda aquela dificuldade e aversão. Fica claro, irmãos? Então, existe aqui o Paulo falando para Timóteo que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Deus gostaria disso. O desejo natural de Deus por amar o homem e a mulher que ele criou com suas próprias mãos. Deus ama o homem e a mulher. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A ênfase na teologia correta no original, a ênfase é a maneira que Deus amou. De tal maneira Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. A ênfase está no amor. Né? Então o desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que você não tenha consequências de coisas erradas. O desejo de Deus é que você tenha uma vida de paz. Deus ama você. Ele te ama, de verdade. Não é o fato dele te amar que ele vai te salvar, né? Mas é a sua vontade que vai determinar se ele vai te salvar ou não, mas ele te ama. Ele vai corrigir o mal, ele vai trazer juízo. Justiça vai ser feita, pessoas que sofreram injustiças serão reparadas, sangue inocente derramado no mundo será reparado, todo o mal cometido no mundo será reparado, e a justiça de Deus vai vencer o mal. O juízo será executado, mas Deus ama. Eu quero convidar os irmãos aqui para ver uma coisa aqui em Romanos, bem conhecida, né? Uma passagem bem conhecida, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele vem falando uma sequência de pensamentos aqui, né? Que isso aqui, a estrutura da carta aos Romanos, é a estrutura do catecismo, né? Nossa miséria espiritual, a nossa salvação e a nossa gratidão. Então, a estrutura do catecismo que nós estamos estudando hoje, que é a terceira petição, né? Ela vem da carta aos Romanos, tá? Então aqui, ó, Romanos capítulo 12 vai dizer: rogo-vos, pois, olha só como que ele fala, rogo-vos, irmãos, eu vos imploro, ele está falando isso, façam isso. O rogo é um pedido mais acentuado, por favor, faz, não é assim, oh, irmão, pega aquilo para mim, né? Irmão, eu rogo que você mude de atitude, que você faça isso, é um pedido com mais ênfase, mais aprofundado. E ele diz aqui, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Ou seja, você prestar um culto a Deus consciente do que você está fazendo. Por que apresentaram o corpo como sacrifício? Porque eles levavam o corpo de um animalzinho como sacrifício. Não leva mais o corpo do animalzinho como sacrifício. Agora é o nosso corpo. Né? Só que nós não levamos para a morte, mas nós levamos para a razão. Um culto racional, sabendo o que estamos fazendo. Né? Então, o apóstolo Paulo fala assim: entendam isso, irmãos, rogo-vos que vocês façam isso, que vocês entendam isso. Né? É a forma de agradar a Deus e fazer o culto verdadeiro que Deus pede. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele roga, ele implora: façam isso desse jeito, por favor. Né? É assim, mais ou menos isso. E aí ele vai falar que é o vosso culto racional. Agora olha só o verso 2, né? E não vos conformeis com este século. Tá? E não se conforme mesmo, nem tome a forma dele e nem aceite. Porque tem pessoas que fazem diferença aqui, né? Esse não conformeis, não é você não aceitar, é você não tomar a forma. Não, é as duas coisas, irmãos. Especialmente é errado. O fato de achar que é só não tomar a forma, deixou entrar um monte de coisa dentro da igreja. É não tomar a forma e não aceitar. Não se conforme com as injustiças que são feitas lá fora. Nós não nos inconformamos. Aliás, nós não nos conformamos com o mal que as pessoas fazem. Nós somos inconformados com isso. Então ele fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que nós entendemos aqui? Quando Jesus ele pede: seja feita a sua vontade, a terceira petição, nós vamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e Deus ele se move e ele determina as coisas não pelo seu instinto pessoal, pelo seu instinto natural. Deus é amor, a essência de Deus é amor, então seu instinto natural é amar, é misericórdia, né? Mas Deus vai ser movido pela vontade, que é racional, que é razão. E a vontade de Deus é fazer misericórdia e justiça, fazer as duas. E é por isso que Deus salvou um povo, para exercer sua misericórdia. E é por isso que Deus condenará um outro povo, que é para fazer a justiça dos pecados. Então, quando nós pedimos: seja feita a sua vontade, nós estamos pedindo: Senhor, nós confiamos plenamente no seu governo e que o Senhor é perfeito, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ela é superior à minha. Ela é superior aos preceitos de alguma religião, de algum pensamento, de alguma filosofia. A sua vontade é aquilo que há de mais seguro em quem eu confio. E eu sei que ela é perfeita, é justa, é misericordiosa, é amorosa. Ali está contido tudo que é necessário. Então seja feita a tua vontade. E não os meus desejos, né? Ou até mesmo a minha própria vontade racional, porque o meu raciocínio também é corrompido pelo pecado. Né? Então eu vivo num país onde a imoralidade da sociedade muitas vezes corrompe o nosso pensamento. Né? O pensamento dos nossos amigos, o jeitinho brasileiro, essas coisas corrompem também o nosso pensamento. Então é por isso que a gente tem que mergulhar na palavra. Então, Senhor, não a minha vontade, porque a minha vontade ela pode estar corrompida pelo meio que eu vivo, sou natural de uma nação que tem uma falsa religião, que tem muita imoralidade, né? que a imoralidade ela é bem aceita no meio da sociedade, né? E eu posso estar corrompido em alguma coisa. Então, que seja feita a tua vontade na minha vida. E veja que o Senhor Jesus, ele não tinha essa influência negativa de pecado, né? Porque ele não pecou, mas ele falou na oração que ele fez: seja feita a sua vontade, que é o original, vontade mesmo, telemar e não telei. E não quer o desejo, que é o instinto, né? Então, por que é diferente o desejo de Deus e a vontade de Deus, né? O desejo de Deus, então, é o instinto de Deus por ser amor, de amar todas as pessoas e querer, de fato, ter misericórdia de todos. Esse é o desejo de Deus. O homem mais ímpio do mundo, que fez as maiores atrocidades, ainda assim Deus amou essa pessoa. Ele odeia o que essa pessoa fez, como essa pessoa fez toda essa coisa, ele aborrece essa pessoa, ele odeia essa pessoa por ter feito isso. Mas ele amou a sua criação, ele amou a sua pessoa, ele amou o mundo inteiro. Certa vez perguntaram para a Charles Spurgeon: olha, pastor, eu não entendo como Deus, porque a Bíblia fala que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú, né? Deus amou Jacó e odiou Esaú.
E alguém perguntou para Charles Spurgeon, falou assim, olha, eu não sei como Deus conseguiu odiar Esaú. E Charles Spurgeon respondeu o seguinte, eu sou o contrário, eu não sei como Deus conseguiu amar Jacó. Porque o homem, ele afronta tanto a Deus, e por mais que ele mesmo que ele fizesse tudo, ele ainda assim não seria perfeito diante de Deus. E nós somos muito negligentes e falhos em muitas coisas, e nós pecamos, e o nosso pecado ofende a Deus. Então o Charles Spurgeon falou, eu não sei como que ele amou Jacó. Como ele odeia Esaú, eu consigo entender perfeitamente. Eu não consigo entender como que ele amou Jacó. Então, irmãos, o instinto natural de Deus é que ninguém se perca. Mas Deus, ele é movido não pelo seu instinto, Deus é movido pela sua vontade. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala que Deus, ele é movido pelo conselho da sua vontade, pelo beneplácito da sua vontade, né? Então a vontade de Deus é fazer misericórdia e justiça. E o desejo de Deus é fazer só misericórdia. Mas embora Deus seja justo, né? Deus quer que todos os homens se salvem, mas que todos mudassem de comportamento. Como é que Paulo fala? O desejo de Deus é que todos se salvem, tendo pleno conhecimento da verdade. Tendo pleno conhecimento da verdade ao ponto de mudar de comportamento, né? Sem que Deus precisasse, então, fazer aquele juízo sobre as pessoas e usar apenas misericórdia. É por isso, irmãos, que é errada a doutrina do universalismo, quando as pessoas dizem, olha, todos serão salvos de qualquer jeito, porque Deus é amor, Deus é misericordioso, né? Então ele vai salvar todo mundo. Essa doutrina não procede. Deus fará justiça e o pecado será condenado, e pessoas serão condenadas. O evangelismo também não pode ser Deus te ama, porque se você evangelizar alguém dizendo Deus te ama, você vai dar a falsa sensação para ele que Deus vai tolerar o pecado dele, que ele vai poder viver em pecado. Porque afinal de contas Deus o ama. Então, se eu amo uma pessoa, eu não vou condenar uma pessoa para o inferno, né? Não é assim que a pessoa pensa? A pessoa pensa assim, se eu amo meu filho, eu não vou condenar ele por causa de um erro dele, né? Então Deus me ama, eu sou filho, né? Se você fala Jesus te ama, você cria essa falsa sensação, né? A pregação do Evangelho é mostrar o amor de Deus, o que Deus fez em enviar o Filho, para que nós tenhamos arrependimento por sermos pecadores. Então, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Se eu me arrepender, é suficiente para me salvar, né? E me alcançar na graça, tá? Então, a doutrina do universalismo, onde Deus vai ter misericórdia de todos, ela é falsa, tá? Porque o instinto de Deus seria ter misericórdia de todos, mas a vontade de Deus não. A vontade de Deus é punir o pecado e fazer misericórdia. É conciliar as duas coisas, porque Deus é justo e Deus não pode abrir mão da sua própria justiça, tá? Assim como Deus não abre mão da aliança que ele fez com Adão, mas ele providenciou um meio de exercer misericórdia, já que o homem quebrou a aliança. Deus continua fiel à aliança, o homem vai morrer, o salário do pecado é a morte. Mas ele providenciou um meio para exercer misericórdia, para que nem todos então fossem condenados, tá? Então, nós vemos isso. Então, para que nós possamos imaginar, né, quando Jesus fala, prevaleça a sua vontade e não a minha, para Deus. E ele nos ensina a orar, a terceira petição, seja feita a sua vontade, tá? Nós vamos entender o porquê que Jesus fala isso. Se você quiser abrir aqui em Hebreus capítulo 2, verso 1, olha só. Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4, diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, jamais nos desviemos. Não é contar com possível misericórdia de Deus caso eu me desvie. Se, pois, tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como então? Porque se a vontade de Deus, se o instinto de Deus é que todos sejam salvos, mas a vontade de Deus é fazer justiça, e Deus é movido pela sua vontade, e se nós negligenciarmos essas coisas com a falsa sensação que Deus ele vai ser tolerante com as minhas decisões corrompidas, como que eu vou escapar? Como que vai escapar, né? Então ele fala,
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação, ela nos foi oferecida graciosamente, tá? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a vontade dele. Então veja que ao instituir a igreja, certo? Enquanto aqueles 12 homens, os apóstolos e seus cooperadores pregavam, Deus testificava com eles. Então Deus deu um dom extraordinário para eles, de fazer milagres e sinais, para que aquelas pessoas cresçam. Falaram línguas, outros idiomas, era um sinal para os incrédulos. Ressuscitaram os mortos, levantaram os paralíticos, todos esses sinais extraordinários. Então, conforme eles pregavam o evangelho, que o que vai salvar é a mensagem de Cristo. Conforme eles pregavam esse evangelho, o próprio Deus testemunhava com eles. E a igreja então foi crescendo, e Deus acrescentando a cada dia aqueles que iam se convertendo, né? Então, agora, se o próprio Deus testemunhou, veja o instinto de Deus aqui no amor, e veja a vontade de Deus em estabelecer a sua igreja, tá? E aqui vai dizer, Deus testificou, né? Verso 4, dando Deus testemunho juntamente com eles. Enquanto eles pregavam, Deus testemunhava. Por isso que o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala, não, vocês negam o meu apostolado? Eu tenho a credencial apostólica de sinais e prodígios que eu fiz no meio de vocês, né? Esses são os dons extraordinários que Deus concedeu para Elias, Eliseu, ministério de Cristo, ministério apostólico, né? Então aqui, ó, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais e prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, tá? Então nós vemos que a vontade de Deus é que determinou a nossa salvação pelo sofrimento de Cristo. Veja aqui no verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco melhor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Então, a fé pela qual Deus nos capacita com a graça de termos fé nele para a salvação, foi criada através do sofrimento de Cristo. A fé que nós temos em Deus, ela procede de Deus e não de nós mesmos, não do homem. E se nós tivermos fé na nossa fé, nós não estamos tendo a fé salvadora. Minha fé é muito forte, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que aquilo vai acontecer, e eu tenho que você está tendo fé na sua fé. Não é a fé em Deus. A fé, ela procede de Deus e ela é genuína. É por graça que Deus concede isso. Então, olha, eu não sei por que Deus me salvou. Não consigo entender porque Deus enviou o seu próprio Filho para sofrer tudo isso, né? Porque era necessário o derramamento de sangue para curar os pecados, mas Ele me regenerou, Ele me salvou. Então, aquele que deu seu próprio Filho, não me dará também com Ele todas as coisas? A minha fé é a ação dele, e não a minha ação, não a minha própria fé, não a minha justiça, porque eu não tenho justiça própria, não o meu intelecto. Não, pode deixar, falar que nem Pedro antes da conversão, né? Não, Senhor, eu irei com o Senhor em todos os lugares, estarei sempre junto. Falou, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro, ele só foi assim depois que ele recebeu a verdadeira fé. Antes ele tinha fé na fé dele, e ele falava, não, Senhor, jamais. Eu creio que Pedro tinha sido sincero com Cristo. Ele achava que realmente não ia fazer. E Jesus fala, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando o galo cantou, ele viu que já tinha negado, ele chorou amargamente, de arrependimento, né? Então, a vontade de Deus é que nós devemos seguir, e não a nossa, né? Então, a salvação
de todos aqueles que são salvos pela vontade de Deus. Tá? O desejo é que todos fossem salvos. A vontade é que Deus salvou aquele que aprove a ele ter misericórdia. Tá? No verso 10, ele vai falar aqui no verso 10 de Hebreus 2. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então o autor da salvação é Cristo, e é o sofrimento de Cristo, e não a minha crença pessoal, que todas as portas vão se abrir, e que a minha fé vai fazer isso, a minha fé vai fazer aquilo. Não é a minha fé, não é. É Deus. É Deus que pode curar uma pessoa quando eu orar por ela. É Deus que pode remover uma montanha de problemas para que eu consiga superar aquele problema. É Deus que pode fazer isso. Eu tenho fé em Deus. E se Ele não fizer, a minha fé não vai ficar abalada. Se Ele não fizer isso, a minha fé não vai ficar abalada. Porque eu vou continuar confiando em tudo que Ele me fez. Então, a terceira petição é: seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Isso quer dizer, em tudo. Isto inclui a minha vida também. Essa vontade de Deus deve superar em mim meus desejos, a vontade que a sociedade tem sobre mim e a vontade que a minha família tem sobre mim. A vontade de Deus, ela deve superar em mim o meu desejo, que é o meu instinto humano. O desejo é um instinto que eu tenho. A vontade de Deus deve ser superior em mim. Então é por isso que a palavra de Deus fala: aquele que não nega a própria vida, não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Certo? É o que está aqui em Hebreus 2. Como que vai escapar se negligenciar isso? Como é que vai escapar? Né? Então, como que eu nego a minha vida e tomo a cruz? Tomo a cruz toda vez que a minha vontade é diferente da vontade de Deus. Tá? Minha vontade está aqui, a vontade de Deus está aqui. Então eu tomo a cruz e sigo a vontade de Deus, não a minha. Então a vontade de Deus, ela é superior ao meu desejo. Tá? Foi assim que surgiu o mal no mundo, ao contrário disso, né? O mal surgiu da criatura, quando a criatura abandonou a vontade superior, que é a vontade de Deus, para seguir o seu instinto natural. Essa fruta aí é boa para o paladar, além do mais eu vou conhecer o bem e o mal, vou ser como Deus. Isso é o instinto natural dele. A vontade de Deus é que ele não comece. A Eva abandonou a vontade natural, né? E aí acabou errando. A vontade da sociedade sobre mim, a sociedade me influencia para ter um comportamento diferente da vontade de Deus. Para a sociedade, as coisas erradas são comuns e boas. A palavra de Deus fala: ai daquele que fala que o certo que o errado é certo e que o certo é errado. Ai daquele que faz isso. Ai daquele que tem esses pensamentos. Então a vontade da sociedade sobre mim é que eu seja como eles. A vontade da sociedade sobre mim é que eu não peque mais sobre pecado e sobre condenação, mas que eu fique pregando o que eles querem ouvir. A vontade da sociedade sobre mim é que, se eu estou cansado do meu casamento, eu posso abrir mão. Se eu estou cansado dos meus filhos, eu posso abandoná-los. Tudo é válido e serei bem aceito na sociedade. Então, mas a vontade de Deus, eu não estou cansado dessas coisas não, viu? Só vou dizer como exemplo, né? A vontade de Deus é que deve prevalecer na minha vida, não a vontade da sociedade. E também a vontade da minha própria família sobre mim. O Senhor Jesus fala: aquele que não aborrece pai, mãe, filho, marido e mulher por amor de mim, não é digno de mim. Se a pessoa largar Cristo por causa da família, essa pessoa não é digna de Cristo. A família, ela está acima da igreja. É Deus acima de todas as coisas. Depois a família. Aquele que não cuida bem da família desonrou a fé. E depois a igreja. Nós devemos cuidar, ter uma atenção maior com a família. Sem descuidar também da igreja, mas a família está acima da igreja, né? Na hierarquia bíblica. Mas Deus está acima de todas as coisas. Agora, se a minha família quer me afastar de Deus, não, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Irmãos, nós soubemos recentemente um caso de uma moça que a família dela faz parte de uma seita. Ela se converteu, se batizou em determinada igreja cristã. Nós fomos no batismo dela, inclusive. Tá?
E essa seita, ela tem um procedimento que é assim: se as pessoas abandonam aquela seita, se alguém abandona aquela seita, a ordem da seita é que as pessoas da família não falem mais com ela. Deixem ela isolada mesmo, não falem com ela. Pode ser filha, pode ser mãe, pode ser irmão. E essa moça, ela veio a cometer um suicídio. Porque a família abandonou ela de tal forma, ela ficou tão isolada de tal forma, que chegou ao ponto de cometer um suicídio. Então, olha só como que não é a vontade da família que deve prevalecer sobre nós, mas a vontade de Deus. Então, às vezes a família está muito errada. Às vezes a família está errada. Mesmo com boa vontade, às vezes está errada. Deus nunca está errado. Então, a vontade de Deus, seja feita a sua vontade sobre os meus desejos, sobre a vontade da sociedade sobre mim, sobre a vontade da minha família sobre mim. A vontade de Deus tem que ser superior. Questão de fé. Crer que a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. E eu estava falando de Adão e Eva, só para a gente encerrar, né, irmãos? Eva fez a vontade dos outros. O que prevaleceu sobre Eva foi a vontade dos outros. Vontade de quem? Vontade de Satanás. Era a serpente que estava lá. Eva deixou prevalecer o seu desejo instintivo. O que Deus falou? Satanás, a serpente perguntou para ela. Falou, que a gente pode comer de todas as árvores do jardim, menos esta, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que Deus diz? Se o dia que eu comer dela, certamente morrereis. Aí Satanás falou, não, você não vai morrer. Se você comer, você não vai morrer, certamente não vai morrer. É que Deus não quer que você seja igual a ele. Por isso que Deus falou isso. Aí Eva, a palavra lá, que não vai dar tempo para a gente ler, mas diz que ela olhou e viu que era de bom aspecto, de boa aparência. E um fruto, sabe aquela coisa que a gente fala de comer com os olhos, né? Quando você vê um alimento muito bonito, dá vontade, né, de comer. Ela sentiu vontade de comer aquilo. E além do mais, poderia se tornar igual a Deus. Então, ela fez a vontade dos outros, que é de Satanás, deixou prevalecer o seu próprio desejo no lugar da vontade de Deus, induziu o marido a cometer o mesmo erro, né? Falou, olha que fruta boa, que bonita, é uma delícia, eu comi e não morri. Aí o Adão comeu também. Que por sua vez, o Adão fez a vontade da mulher e não a vontade de Deus. Ele deixou a vontade de Deus de lado e fez a vontade da mulher. Tá? Satanás iludiu eles com uma meia verdade. Eles não morreram na hora, de fato. Mas Deus não falou que eles iam morrer na hora. Mas eles deixaram a morte entrar no mundo. A terra inteira entrou em maldição. Né? Eles mesmos passaram pela morte. Os dois filhos dele, um matou o outro. Né? Olha que dor ele sentiu. Imagina o coração de Eva quando soube que Caim matou Abel. Falou assim, nossa, por que eu fui comer aquilo? Por que eu fui dar ouvidos? Que erro irreparável. Né? Por quê? Porque deixou a vontade de Deus. Deixou a vontade de Deus para seguir o seu próprio instinto. Então, por que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa? Porque não entrarão no reino dos céus os que não a fazem. Mateus 7:21. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então por que nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa? Porque não entrarão no reino dos céus os que não a fazem. Os que não a fazem não entrarão. Poderão falar Senhor, Senhor. Poderão fazer até milagres em nome de Deus. Mas se não faz a vontade de Deus, não vai entrar no céu. Esse é um ensino. O próprio Senhor Jesus, né, ensinou isso. Tá? Por que devemos fazer a vontade de Deus ou a nossa? Porque não há proveito algum em priorizar a nossa vontade e perder a nossa alma. Mateus 16, 24 a 26 fala do homem, né, que teve uma grande lavoura, falou, já sei, teve uma grande safra, né, já sei o que fazer, vou derrubar os meus celeiros, fazer um novo, encher, e vou dizer para minha alma, come, bebe, regala-te, porque tens para muitos anos. E Jesus falou, essa noite perderá a tua alma. Para quê? O que você tem para dar? Será que Deus vai aceitar um celeiro cheio de safra, lá de grãos? Né? Então, é fazer a vontade de Deus. E por que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa? Porque Deus tem direito
ao que é dele. Salmo 24, verso 1. O salmo que a gente conhece bem, que cantamos muitas vezes, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, todas as coisas pertencem a Deus. Então, Deus tem direito sobre todas as coisas, inclusive as pessoas. Conclusão. Como saber qual a vontade de Deus? João 5,39 diz que é verificando as Escrituras. A única forma que nós temos de saber é verificando as Escrituras. Então, um rapaz, ele está desempregado, ele consegue um trabalho ilícito e consegue ganhar muito dinheiro. Consegue ganhar muito dinheiro com o trabalho ilícito. Aí um dia ele começa a ler a Bíblia e congregar numa igreja. E ele começa a ver a vontade de Deus. O que ele faz? Ele sai daquele trabalho ilícito e vai para um outro. Por que ele fez isso? Aos olhos da sociedade é uma loucura, né? É uma loucura. Mas ele fez isso porque agora ele viu, ele conheceu a vontade de Deus, que é superior a seus próprios instintos. Então, a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe essa porção da sua palavra. Amém. Quero convidar os irmãos, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o hino 486. Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a Cristo, o coração descerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus ligares, relembras bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigiar todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Amém. Oremos sempre, agradecendo a Deus por tudo. Convido os irmãos que se coloquem em pé.
Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, irmãos, gostaria que os irmãos permanecessem um pouquinho. Tem alguns avisos. Oremos. Pai bendito, santo e eterno, glorificado seja o teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, por Cristo, pela oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer, ó Deus, que estamos estudando, e a importância, Deus, da sua vontade, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor demonstra o seu amor ao nos revelar que o seu desejo é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E muito obrigado, Deus, porque isso é relativo à sua misericórdia. Isso mostra a sua misericórdia, se refere a ela. E muito obrigado também, Deus, porque o Senhor é movido pela sua vontade. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, seja o que for, ó Deus, que aconteça no mundo, na sociedade, nas nossas vidas, o Senhor está no controle. E nós confiamos totalmente, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós amamos o Senhor e muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Despeça-nos em segurança, Deus, livra-nos de todo mal, dê-nos um domingo de paz na tranquilidade da Tua presença e também dos nossos familiares, que possamos vencer essa semana. Permita, Senhor, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Abençoe, Deus, o aniversário da igreja, o evento que teremos, nos dê direção de como organizar, e que tudo seja para glorificar o Teu nome, para o amor de todos, Senhor, e para a edificação do Teu corpo, a igreja, nesta terra. Pedimos, Deus, se for da Tua graça, que o Senhor cure os enfermos que estão no nosso meio. Pedimos pelo primo do irmão Fernando, Deus, que o Senhor possa visitá-lo, o Luiz, onde quer que ele esteja, Deus, que o Senhor possa dar a sua graça a ele. Estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos, abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, tem alguns avisos. Obrigado, irmão.